Iniciando então a demonstração da nossa lista. Primeiro eu vou inserir alguns contatos, a opção 1. Eu vou inserir a Zélia, que tem o e-mail zelia@gmail, que tem este telefone de contato. Eu vou inserir também o Tadeu, que tem o e-mail semelhante e um número semelhante. Eu vou inserir a Ana, que também tem um e-mail no Gmail, que também tem um número de telefone. E eu vou inserir a Bruna, que também tem um e-mail no Gmail e que também tem um número de telefone. E eu vou inserir, por fim, a Carol, que também tem um e-mail no Gmail e que tem um número para contato. Ok, inseridos 5 contatos, então. O que a gente vai fazer? Mostrar os contatos, opção 5. Ó, estão todos aqui inseridos em ordem alfabética. A, B, C, T e Z, apesar de eu não ter inserido nesta ordem. Então, o software ele fez aqui uma operação de inserção ordenada. Agora, para ver se isso realmente está funcionando quando a gente remove um elemento, vamos para a opção 2, remover contato pelo nome. Eu vou remover quem? Eu vou remover o Tadeu. E aí, o que nós temos depois de remover o Tadeu? Nós temos a Ana, a Bruna, a Carol e a Zélia na agenda. Não temos mais o Tadeu. O que mais a gente pode fazer aqui? Consultar por posição. Opção 3. Qual posição eu quero consultar? A posição 2. Quem está na posição 2 é a Bruna, certo? E o que mais pode ser feito? Pode se consultar por nome. Opção 4. O que temos aqui? A Bruna, também com seu contato. Então, dá para fazer a consulta pelos 2 critérios funcionando certinho. A gente também pode remover mais contatos, né? Vamos remover aqui a Ana e vamos remover a Bruna. E agora, quem ficou? A Carol e a Zélia, certinho e em ordem alfabética. O que mais a gente pode fazer? Adicionar contatos. Vamos ver como funciona essa inserção agora, que a gente tem uma lista reduzida. A gente vai inserir primeiro a Maria, que tem um e-mail no bol, Maria é diferente. A gente vai inserir a Júlia, que também tem um e-mail no bol. E a gente vai inserir a Yasmin, que também tem um e-mail no bol. E agora, será que houve uma inserção na ordem? Sim, houve. Vocês podem ver que esses novos contatos que são inseridos, eles foram inseridos em ordem alfabética. Então, em termos de demonstração do programa funcionando, é isto. E aqui nós temos a inserção do número negativo, que encerra o programa. Indo então ao nosso código. Ele foi dividido em 3 partes, o arquivo main, o arquivo header e o arquivo C. Nesse momento eu vou apresentar o arquivo main. Nós temos aqui no arquivo main a nossa lista e o nosso ponteiro de lista, que tem as posições da memória de lista, que é criada a partir da função criaLista, que está definida aqui no nosso arquivo C, pelo menos do ponto de vista lógico, né? A partir da nossa main, a gente tem a função adiciona contato, remove contato, pega a posição, porque a gente pode exibir qual contato está em determinada posição, pode pesquisar também a posição, isso a gente vai ter uma comunicação aqui com o nosso arquivo C, e a gente também tem a nossa função pesquisa nome, né? Nesse código, o que a gente pode ver é que no arquivo main, a gente tem mesmo as partes de interação com o usuário, né?
e as partes de entrada de dados. É a partir dos dados que entram aqui pela main que as outras funções vão ser chamadas depois. No nosso arquivo header, que é o que é apresentado nessa parte, nós temos o que aqui? A struct contato, em que se define que um contato ele é definido por nome, e-mail e telefone de um usuário. A gente também tem aqui a struct elemento, que tem um ponteiro de lista. E a gente tem declaradas as funções que vão estar envolvidas na manipulação dos nossos dados. Quais que são essas funções envolvidas na manipulação de dados? A gente tem as funções liberalista, tem a função tamanho de lista para consultar qual é o tamanho da lista, uma função que recebe como parâmetro o ponteiro de lista a lista para ver se ela está cheia ou vazia, né? Ver se é possível ou não alocar mais elementos para evitar o underflow e o overflow. A gente tem as funções para inserir no início e no final. A gente tem as funções para inserir de forma ordenada, que é especificamente o que se pede nesse trabalho, além do início e do final. A gente tem as funções para remover no início, remover no final e remover de forma ordenada, e também tem as funções relativas à consulta por posição e por nome, e por fim, a função envolvida em percorrer a lista para que sejam exibidos os contatos em tela, se assim for pedido pelo usuário. No nosso arquivo C, nós temos em primeiro lugar a struct elemento, que tem dentro de si um ponteiro para o elemento anterior, um ponteiro para o próximo elemento e o próprio contato com os dados que já foram definidos no arquivo header, né? E nós também temos aqui a struct elemento de elemento. Se chama a função criarlista logo na inicialização do programa. Nós temos a função liberalista, temos uma função que nos retorna o tamanho da lista aqui com o contador. Temos uma função para verificar se a lista está cheia, que depois vai ser utilizada por outras funções. Temos aqui uma outra para ver se a lista está vazia, que é interessante para ver a posição em que vai ser inserido um novo elemento, caso não exista outro elemento na lista já. Aqui nós temos uma função de insere no início, uma função de insere no final e uma função de insere de forma ordenada. Insere início e insere final são duas opções que são pedidas como requisito do nosso trabalho, e a diferença entre elas é a manipulação nos ponteiros, né? Porque quando você insere um elemento no início, você pode ver que você não tem um valor de ponteiro para o elemento anterior, porque não existe elemento anterior, né? Você tem ponteiro para o próximo. E quando insere no final, você não tem um ponteiro para o próximo, né? Porque não tem elemento próximo, porque afinal você não tem elementos. Quando você não tem um ponteiro com algum valor no final de uma lista, significa que você chegou ao fim da lista, né? Então, esse ponteiro próximo ele vale nulo. Quando se insere de forma ordenada, como você tem aqui na função da linha 107, o que ocorre? Se percorre o conjunto da lista, se faz, conforme você pode ver aqui na linha 125, uma comparação do valor que foi dado pelo usuário com o conjunto de valores que já estão inseridos na lista e se insere de acordo com a posição desse novo elemento, considerando o resultado dessa comparação com os elementos já existentes, né? Então, esse é o critério para ordenação. Remove início, que é a função da linha 169, remove final, que é a função da linha 186, e remove lista, que é a função da linha 207, elas vão também fazer manipulações com ponteiros, e elas vão ter que seguir este mesmo critério, né? De manipular os ponteiros de acordo com o necessário específico para um elemento que seja no início ou no final da lista. E no remove lista também acontece o que acontece no insere lista de forma ordenada, né? Existe a necessidade de comparação do novo elemento com os elementos já inseridos e, de acordo com o resultado dessa comparação, se vai ter a inserção na nova posição, e para isso também é necessário fazer uma manipulação dos ponteiros dessa lista. A comparação está sendo feita na linha 213 por meio do
método aqui de comparação de string declarado. Quando se consulta a lista por posição, também se percorre a lista inteira, conforme pode ser visto aqui no laço while da linha 242. E quando se procura por nome, também se percorre a lista inteira. Então, veja que é fundamental que a lista inteira esteja bem definida, inclusive o seu conjunto de ponteiros, caso contrário não vai ser possível percorrer toda a lista. E nesse caso, uma série de erros são possíveis, né? E por fim, aqui nós temos uma função mostra-lista, que ela também percorre toda a lista, né? Enquanto que o nosso nome não tem o valor nulo. E ela imprime os nossos dados. Considero que seja isso de nossa parte. Muito obrigada.